Imagine acordar um dia e descobrir que todas as águas do seu país se transformaram em sangue. Não há mais rios cristalinos, fontes puras ou lagos serenos. Apenas um vermelho profundo, um cheiro insuportável e a certeza de que algo sobrenatural está acontecendo. Agora, tente imaginar uma nação inteira sendo assolada por rãs, piolhos, enxames de moscas, animais morrendo misteriosamente, feridas surgindo pelo corpo, uma tempestade devastadora de pedras de fogo e, por fim, uma escuridão densa cobrindo. Tudo até que a própria morte bata à porta dos primogênitos. Essa não é uma história qualquer. É um dos relatos mais aterrorizantes e misteriosos da Bíblia. As 10 pragas do Egito não foram apenas demonstrações de poder, mas um verdadeiro duelo entre Deus e os deuses egípcios. Mas será que você conhece a verdadeira razão por trás desses eventos? Será que foi apenas um castigo divino? Ou havia algo mais profundo acontecendo nos bastidores da história? Hoje, vamos mergulhar nessa narrativa assustadora e cheia de segredos. Você vai entender por que Deus enviou essas pragas, qual o significado oculto por trás de cada uma delas, e como essa história ainda tem lições poderosas para os dias de hoje. Se você quer entender o verdadeiro propósito por trás das 10 pragas do Egito, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque este vídeo vai revelar fatos que talvez você nunca tenha ouvido antes. E agora, prepare-se, pois a verdade pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina. Para entender as 10 pragas do Egito, precisamos voltar no tempo, a uma era em que o Egito era a civilização mais poderosa do mundo e os hebreus eram escravizados sob o domínio de Faraó. Durante séculos, os descendentes de Jacó viveram em terras egípcias, inicialmente como convidados, mas com o passar do tempo, tornaram-se servos forçados a trabalhar sob o jugo de um rei que não conhecia José e não se importava com a aliança entre os dois povos. A escravidão dos hebreus não era apenas uma questão política, mas também um conflito espiritual. O Egito era uma terra repleta de deuses, cada um associado a diferentes aspectos da vida. O faraó, além de governante, era visto como um deus vivo, um intermediário entre os homens e o divino. A ideia de um único Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, desafiava completamente essa crença. Então, Deus levantou um homem para libertar seu povo, Moisés. Criado na corte de Faraó, mas escolhido por Deus para ser libertador, Moisés voltou ao Egito com uma ordem divina: "Deixa ir o meu povo." No entanto, Faraó recusou, endurecendo o coração e desafiando diretamente o Senhor. Foi nesse momento que Deus enviou as pragas, não apenas como castigo, mas como um golpe direto contra as divindades egípcias. Cada praga foi um ataque estratégico contra os falsos deuses e uma demonstração de que somente o Deus de Israel tem poder absoluto sobre toda a criação. Mas qual foi a primeira praga? Como ela impactou o Egito e o que ela representava no contexto espiritual? A primeira praga, as águas transformadas em sangue. Imagine um império construído às margens de um dos maiores rios do mundo. O Nilo era a verdadeira alma do Egito, responsável pela agricultura, comércio, abastecimento de água e até mesmo pelo sustento religioso da nação. Era considerado sagrado, um presente dos deuses egípcios, especialmente de Hapi, a divindade associada às águas e à fertilidade do rio. Mas, em um instante, tudo mudou. Moisés, obedecendo à ordem divina, se dirigiu até Faraó, à beira do Nilo, e proferiu a sentença de Deus. Assim diz o Senhor: "Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e se tornarão em sangue." E assim aconteceu. O Nilo, antes fonte de vida, se tornou um símbolo de morte. O rio se tingiu de sangue.
Os peixes morreram, as águas ficaram putrefatas e todo o Egito entrou em desespero. O impacto foi catastrófico, não havia água potável, a economia foi afetada e até mesmo os sacerdotes egípcios ficaram impotentes diante do fenômeno. Mas essa praga não foi apenas um desastre natural. Deus estava enviando uma mensagem clara. Nem o Nilo, nem Ape, nem qualquer outra divindade egípcia poderiam rivalizar com seu poder absoluto. No entanto, o coração de Faraó permaneceu endurecido. Ele se recusou a libertar os hebreus e o Egito se preparava sem saber para uma sucessão de calamidades ainda piores. Mas por que Deus escolheu as rãs como a segunda praga? Que significado elas tinham na cultura egípcia? A segunda praga. A invasão de rãs. Imagine abrir a porta da sua casa e encontrar milhares de rãs pulando pelo chão. Elas estão no quarto, na cama, na cozinha, dentro dos fornos e até nos pratos onde a comida é servida. Esse foi o cenário aterrorizante que o Egito enfrentou com a segunda praga enviada por Deus. Após a transformação do Nilo em sangue, a terra egípcia entrou em um caos total. Mas como se não bastasse, Deus ordenou a Moisés que anunciasse uma nova praga, uma infestação massiva de rãs que sairiam dos rios e invadiriam todo o Egito. A escolha das rãs não foi aleatória. No Egito antigo, as rãs eram sagradas e associadas à deusa Heket, que era representada com a cabeça de um anfíbio e simbolizava a fertilidade e a vida. Os egípcios acreditavam que Heket tinha o poder de dar vida e auxiliar no nascimento das crianças. Dessa forma, exterminar rãs era um sacrilégio, pois matar um animal ligado a uma divindade poderia trazer desgraça. Porém, o que era considerado sagrado e protetor se tornou um verdadeiro pesadelo. As rãs tomaram as ruas, os templos, os palácios e os lares egípcios. Não havia lugar seguro. O incômodo era insuportável. Elas estavam por toda parte, um incômodo constante e impossível de controlar. Desesperado, Faraó pediu a Moisés que intercedesse para que Deus removesse as rãs, prometendo libertar os hebreus. Moisés orou e as rãs começaram a morrer aos montes, formando montanhas de carcaças apodrecidas, gerando um cheiro insuportável em toda a terra. Mas assim que o problema foi resolvido, Faraó quebrou sua promessa e se recusou a libertar o povo de Israel. Essa praga mostrou ao Egito que nem os seus deuses podiam protegê-los da justiça do Deus verdadeiro. Mas o pior ainda estava por vir. A terceira e quarta pragas trouxeram o terror de algo ainda mais repulsivo: piolhos e moscas. Mas o que essas pragas significavam e por que Deus escolheu esses insetos para castigar o Egito? A terceira e quarta praga, piolhos e moscas. Imagine a sensação de coceira incessante, sem alívio, sem descanso. Pequenos parasitas se espalhando pelo corpo, no cabelo, na pele, infestando roupas, animais e até mesmo o chão. Essa foi a terceira praga que atingiu o Egito. Uma invasão de piolhos. Após as rãs morrerem e o fedor tomar conta da terra, Deus ordenou a Moisés que estendesse o cajado e ferisse o pó da terra. E então o pó se transformou em uma nuvem de piolhos, cobrindo pessoas e animais. Diferente das pragas anteriores, essa foi a primeira que os magos egípcios não conseguiram reproduzir. Até então, eles tentavam imitar os sinais de Deus através de feitiçarias e truques, mas agora admitiram que essa praga era obra de um poder superior. Eles disseram a Faraó: "Isto é o dedo de Deus." Os piolhos tornaram impossível qualquer sensação de higiene e conforto. Pior ainda, essa praga atingiu diretamente os sacerdotes egípcios, que eram obcecados por rituais de purificação e se barbeavam regularmente para evitar qualquer tipo de impureza. Com os piolhos, ficava impossível realizar os cultos aos deuses egípcios.
Era um golpe direto contra o sistema religioso do Egito. Mas Faraó ainda se recusava a ceder, e então veio a quarta praga, enxames de moscas. Dessa vez, não eram simples, insetos irritantes. Eram pragas devoradoras, possivelmente moscas carnívoras que destruíam alimentos e levavam doenças. As moscas invadiram casas, mercados e templos, cobrindo tudo com um zunido ensurdecedor e um ambiente insuportável. Mas algo curioso aconteceu. O enxame cobriu todo o Egito, exceto a terra de Gosém, onde os hebreus moravam. Foi um aviso claro de que essa praga era um juízo específico contra os egípcios. Deus estava separando seu povo dos pagãos, mostrando que ele tinha controle absoluto sobre quem seria atingido. Diante disso, Faraó mais uma vez tentou negociar, dizendo que os hebreus poderiam adorar seu Deus, mas sem sair do Egito. Moisés recusou, pois Deus ordenava a libertação total. Então, Faraó prometeu libertá-los se as moscas fossem embora, mas assim que Deus removeu a praga, ele voltou, atrás na palavra, endurecendo ainda mais o coração. Agora, a paciência divina estava chegando ao limite. As próximas pragas atingiriam a economia, a saúde e a vida no Egito de forma ainda mais devastadora. O que aconteceria a seguir? Como a morte dos animais e as chagas no corpo dos egípcios provariam que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Quinta e sexta praga. Morte dos animais e feridas no corpo. O Egito era uma nação próspera, com vastos rebanhos de gado, cavalos e ovelhas, que sustentavam sua economia e sociedade. O gado não era apenas um recurso agrícola, mas também tinha valor sagrado, sendo associado a deuses como Apis, representado por um touro, e Hathor, uma deusa ligada à fertilidade e proteção, frequentemente representada com chifres bovinos. Mas, então, a quinta praga atingiu o Egito de forma devastadora. Deus ordenou que Moisés anunciasse que uma praga mortal atingiria os animais dos egípcios, matando seus cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. E foi exatamente o que aconteceu. Pela manhã, os campos estavam repletos de cadáveres. A pecuária egípcia foi dizimada, causando uma crise econômica e religiosa, já que seus deuses falharam em proteger os animais. Mas um detalhe chamou a atenção. Os rebanhos dos hebreus na terra de Gosém não foram afetados. Deus, mais uma vez, mostrou que estava protegendo seu povo e que a calamidade era um juízo específico contra os opressores. Mesmo diante desse desastre, Faraó se recusou a libertar os hebreus. Então veio a sexta praga, úlceras e feridas. Deus ordenou que Moisés jogasse cinzas ao céu na presença de Faraó, e assim que as cinzas tocaram o vento, feridas dolorosas surgiram nos corpos dos egípcios e dos animais restantes. A dor era insuportável. Os corpos estavam cobertos de chagas inflamadas que impediam os egípcios de trabalhar, cultuar seus deuses ou sequer descansar. Os sacerdotes, que eram conhecidos por sua limpeza ritual, ficaram impossibilitados de exercer seus ritos. Nem mesmo os magos de Faraó puderam ajudá-lo, pois estavam tão cobertos de úlceras que não conseguiam nem se apresentar diante dele. O Egito inteiro estava tomado pela dor e pela vergonha, mas ainda assim o coração de Faraó permanecia endurecido. O julgamento estava se intensificando. Deus estava dando a Faraó todas as oportunidades para se humilhar e libertar o povo de Israel, mas sua arrogância e teimosia o mantinham preso ao caminho da destruição. Agora, Deus preparava um golpe ainda maior, uma tempestade de granizo como nunca antes vista. Um sinal de que o céu estava se voltando contra o Egito. A sétima praga. A tempestade de granizo e fogo. O Egito sempre foi uma terra de calor intenso, onde as chuvas eram raras e previsíveis.
O povo egípcio nunca tinha visto algo como o que estava prestes a acontecer. Mas agora, o próprio céu se voltaria contra eles. Moisés se apresentou novamente diante de Faraó e entregou mais um aviso divino. Se não deixares o meu povo ir, amanhã farei cair uma tempestade de granizo como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Dessa vez, algo inédito aconteceu. Deus deu uma chance aos egípcios de se protegerem. Moisés anunciou que aqueles que temessem ao Senhor deveriam recolher seus servos e animais para dentro de casa, pois quem permanecesse ao ar livre morreria, sob o impacto do granizo. Alguns egípcios começaram a acreditar. O terror das pragas anteriores foi suficiente para que alguns reunissem seus animais e servos para protegê-los. Mas os que ignoraram a advertência enfrentaram a destruição. Então o céu se abriu. Granizo gigantesco misturado com fogo começou a cair sobre todo o Egito. O barulho das pedras de gelo esmagando plantações, quebrando árvores e matando animais e pessoas era ensurdecedor. Chamas consumiam tudo o que tocavam, enquanto o gelo destruía tudo ao redor. A força da tempestade foi avassaladora. Casas desabaram, campos foram destruídos. Árvores arrancadas do solo. Nunca antes os egípcios haviam visto algo parecido. E mais uma vez, a praga não atingiu a terra de Gossém, onde os hebreus moravam. Diante desse espetáculo de horror, Faraó finalmente pareceu ceder. Chamou Moisés e Arão, e pela primeira vez admitiu seu erro. Pequei desta vez. O Senhor é justo, e eu e meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já basta. Moisés orou e a tempestade cessou. Mas assim que o perigo passou, Faraó mais uma vez endureceu o coração e recusou-se a libertar os israelitas. Agora, a paciência de Deus estava se esgotando. O Egito estava prestes a enfrentar uma praga que acabaria com qualquer esperança de colheita e alimento. O que aconteceria quando milhões de gafanhotos descessem sobre a terra, consumindo tudo que restava? A oitava praga, a invasão de gafanhotos. Egito já estava em ruínas. O rio fora transformado em sangue. Rãs, piolhos e moscas haviam atormentado o povo. Os animais haviam morrido. Feridas cobriam os corpos dos egípcios e uma tempestade de granizo e fogo destruíra as plantações. Mas o golpe final contra a subsistência do Egito ainda estava por vir. Moisés e Arão, mais uma vez, se apresentaram diante de Faraó e declararam a palavra do Senhor. Se não deixares o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos sobre todo o teu território. Os gafanhotos sempre foram uma ameaça temida em civilizações agrícolas. Eles se multiplicam rapidamente e, ao se agruparem em enxames gigantescos, devastam tudo por onde passam. Em questão de horas, uma colheita inteira pode ser reduzida a nada. Faraó, porém, continuou a endurecer o coração. Foi então que a praga começou. Um vento oriental soprou sobre o Egito durante todo o dia e toda a noite. E quando amanheceu, um enxame de gafanhotos cobria o céu, transformando o dia em trevas. Milhões e milhões de gafanhotos desceram sobre as terras egípcias. Eles devoravam tudo o que encontravam. As poucas plantações que haviam restado do granizo foram consumidas em minutos. Árvores ficaram sem folhas. Nada verde permaneceu no Egito. Dessa vez, até os servos de Faraó começaram a implorar. Até quando este homem nos será por laço? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não percebes que o Egito está destruído? Faraó, pressionado, chamou Moisés e Arão e tentou negociar. Podem ir servir ao Senhor, mas apenas os homens. Moisés rejeitou a proposta, pois Deus exigia a libertação de todo o povo de Israel. Vendo que não tinha escolha,
Faraó cedeu temporariamente e pediu que Moisés orasse a Deus para remover os gafanhotos. Moisés orou, e um forte vento ocidental soprou, levando todos os insetos para o Mar Vermelho. Não restou um único gafanhoto no Egito. Mas, mais uma vez, assim que o problema foi resolvido, Faraó endureceu o coração. Agora, o Egito enfrentaria a praga mais assustadora até aquele momento: as trevas que cobririam toda a terra. A nona praga, trevas sobre o Egito. Egito era uma nação de luz. O sol era não apenas sua fonte de vida, mas também um dos seus maiores deuses. Ra, o deus do sol, era considerado o soberano dos céus, criador de todas as coisas. Mas agora, o próprio céu se voltaria contra eles. Moisés se apresentou novamente diante de Faraó, e sem aviso, Deus ordenou que uma densa escuridão caísse sobre toda a terra do Egito. De repente, o sol desapareceu. Uma escuridão profunda, opressora e assustadora cobriu o país. Não era apenas a ausência de luz, mas um breu tão denso que podia ser sentido. Por 3 dias, ninguém conseguia ver nada, ninguém conseguia sair de casa. O Egito inteiro ficou paralisado. O silêncio e o medo tomaram conta do povo. O que havia acontecido com Ra? O Deus do Sol teria sido derrotado. A resposta era clara. O Deus de Israel estava demonstrando seu poder absoluto sobre todas as forças da natureza e sobre os falsos deuses egípcios. Enquanto os egípcios estavam mergulhados em trevas, na terra de Gozém, onde os hebreus moravam, havia luz. Era um milagre claro e incontestável. Faraó, apavorado, chamou Moisés e tentou novamente um acordo. Podem ir servir ao Senhor, mas deixem seus rebanhos e bens para trás. Mas Moisés respondeu firmemente: não ficará uma unha para trás. Deus não queria apenas que seu povo saísse do Egito. Ele queria sua libertação total. Diante disso, Faraó ficou furioso e expulsou Moisés de sua presença, ameaçando matá-lo se voltasse. Mas antes de sair, Moisés declarou: não verei mais o teu rosto. O tempo de avisos havia acabado. Agora chegaria a praga mais devastadora de todas. A noite cairia sobre o Egito mais uma vez, mas desta vez não seria apenas uma escuridão física. O juízo final estava prestes a acontecer: a morte dos primogênitos. A 10ª praga, a morte dos primogênitos e a libertação de Israel. O Egito estava devastado. O Nilo tornara-se sangue. As pragas haviam destruído plantações e gado. Feridas cobriam o corpo dos egípcios. Gafanhotos haviam consumido tudo. E uma escuridão sobrenatural havia mergulhado a nação no terror. Mas agora, o golpe mais devastador estava prestes a acontecer. Deus havia dado 9 oportunidades para Faraó libertar o seu povo. Mas o rei continuava endurecendo o coração. Então, Deus anunciou a última praga. À meia-noite eu passarei pelo Egito, e morrerá todo primogênito na terra, desde o filho mais velho de Faraó até o filho da serva, e todo primogênito dos animais. Essa praga era diferente de todas as outras. As anteriores eram destruições naturais, mas agora o próprio Deus passaria pelo Egito para executar juízo. Mas Israel teria um meio de escapar. Deus instruiu Moisés a dizer ao povo: cada família deve tomar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo ao pôr do sol e marcar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. Esse seria o sinal para que o Senhor passasse por cima daquela casa e não ferisse seus moradores. Esse momento ficou conhecido como Páscoa, ou Passagem. Naquela noite, os hebreus se reuniram em suas casas. O cheiro do cordeiro assado enchia as ruas, enquanto cada família comia apressadamente, prontos para partir.
Era a última noite no Egito. Então, à meia-noite, o juízo caiu. Um grito terrível ecoou em todo o Egito. Em cada casa egípcia, um filho estava morto. Desde o trono de Faraó até as casas dos mais pobres, nenhuma família foi poupada. O próprio Faraó encontrou seu primogênito sem vida. Sua arrogância havia custado o que ele mais amava. Desesperado, no meio da madrugada, Faraó chamou Moisés e Arão e ordenou que o povo saísse imediatamente. Levem tudo, seus filhos, seu gado, seus bens, apenas saiam do Egito. Os egípcios, apavorados, imploravam para que os israelitas partissem. Muitos até deram ouro e prata para que fossem embora mais rápido. E assim, depois de 430 anos, os filhos de Israel foram libertos da escravidão. Eles saíram do Egito guiados por Deus, que os conduzia com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Mas essa jornada ainda não havia acabado, pois Faraó teria sua última tentativa de impedir a libertação do povo. O que aconteceria quando o exército egípcio perseguisse os hebreus até o Mar Vermelho? O significado das 10 pragas e o grande livramento. As 10 pragas do Egito não foram apenas eventos sobrenaturais de destruição. Elas foram uma declaração de guerra contra os deuses egípcios e um testemunho do poder absoluto de Deus. Cada praga atacou diretamente uma divindade que o Egito adorava. O Nilo, transformado em sangue, humilhou Hapi, o deus do rio. As rãs ridicularizaram Heket, a deusa da fertilidade com rosto de rã. Os piolhos e moscas derrotaram Geb, o deus da terra. A peste no gado mostrou a impotência de Hathor, a deusa vaca. As úlceras atingiram até os sacerdotes, que deveriam ser puros diante dos deuses. A tempestade de granizo e fogo mostrou que os céus estavam sob o domínio de Deus, não de Note, a deusa do firmamento. Os gafanhotos destruíram as colheitas que deveriam ser protegidas por mim, o Deus da fertilidade. As trevas silenciaram, o Deus do sol, demonstrando que o Deus de Israel era o verdadeiro Senhor da luz. E, por fim, a morte dos primogênitos atingiu Faraó, que era considerado um Deus vivo, mostrando que nem ele tinha poder para resistir ao Deus Todo-Poderoso. Mas havia um detalhe crucial. Todas as pragas preparavam o caminho para a Páscoa. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas salvou os israelitas da morte, assim como Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, viria mais tarde para oferecer seu sangue em sacrifício para salvar a humanidade do juízo eterno. A saída do Egito não foi apenas a libertação de um povo, foi o maior símbolo da redenção da história. E assim como os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e se tornaram livres, todo aquele que crê em Deus pode ser libertado da escravidão do pecado. Agora, eu quero saber de você. Você já conhecia esses detalhes sobre as 10 pragas do Egito? O que mais te impressionou nesta história? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E se você quer mais conteúdos como este, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.